racial. Gado zebuíno, a probabilidade de apresentar problemas de casco é menor. Por quê? Por conta da conformação e da qualidade de casco. Outro fator, sem ser a genética, é que o zebuíno geralmente é criado em sistema extensivo. Você acha que um gado zebuíno criado a pasto vai ficar naquelas condições que a gente viu a vaca anterior? Provavelmente não. Pode ser que na época das águas ele passe em alguns lugares mais úmidos e isso, né, possa levar ao problema de casco. Mas, em relação às raças, gado europeu é mais predisposto, tá? E falando da genética, essas duas imagens aqui, ó, a gente vê uma vaca que em cavalos a gente fala que ela é o quê? Né? Quando eu falo em cavalos, porque esse tipo de conformação que a gente denomina para cavalos. Cavalos também pode apresentar o membro, né? Mais sentido cranial. Estão vendo que o membro pélvico dela está mais sobre, né, sobre o abdômen. A gente chama isso de sobreci. Qual que é a distribuição de peso aqui? Vocês concordam que a distribuição de peso vai ser maior principalmente nessa região dos talões? Consequentemente, eu posso ter o quê? Problemas nessa região de talão. Por quê? Por sobrecarga de peso e muitas vezes, se isso estiver relacionado a um casqueamento que não está bem feito, ó, olhem essa foto. Vocês imaginam quando esse animal aqui, ó, toca o solo? Qual é a distribuição de peso entre esse dígito e entre esse dígito? É regular? Obviamente que não, né? E tem uma diferença e uma sobrecarga, ou seja, pode ser que esse aqui, ó, esse dígito, suporte muito mais peso do que esse aqui. Isso influencia? Sem sombra de dúvidas, principalmente quando a gente for falar de laminite, tá? E agora, no caso dessa vaca aqui, ó, a gente chama de acampado. O que significa isso? Onde está a maior parte do peso dela? Aqui, ó, na região das pinças. Isso contribui? Sem sombra de dúvidas, tá, pessoal? A distribuição de peso, quando ela é feita de maneira irregular, seja por conformação ou por problemas de casco, o que acontece? Consequentemente, eu tenho a distribuição da irrigação afetada, problemas de sola, dor. Imagina, se eu tenho o tempo inteiro o peso só em um dígito, tá? Isso são os principais fatores relacionados à genética, né? Quando a gente fala de conformação, tanto, né? Conformação do eixo longitudinal do membro, quanto da conformação de casco. Essa conformação eu posso corrigir? Difícil, né? Como é que eu vou corrigir? Ela é genética, de origem congênita. Agora, essa aqui eu posso, né? Aos poucos, sempre pensando que a gente faz correção de casco gradativa. Posso corrigir? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Como que eu faço a correção disso aqui? Evolução genética, né, galera? Seleção genética, né? Animais que eu tenho esse padrão, né, de conformação, a intenção é não levar esses animais para frente. Problemas de casco, quando a gente fala de vacas leiteiras, por que eu estou sempre citando vacas leiteiras? Vou repetir. Porque elas possuem muito mais problemas de casco. Estão diretamente relacionados à queda na produção de leite, tá? Tudo Amanda, Oi? a única forma de corrigir, então, é retirando esses animais da reprodução. Só isso. No caso desses daqui, com certeza, porque é uma conformação. Ou o que eu posso fazer essa conformação veio do pai ou da mãe. Muitas vezes a mãe é perfeita, né? Pode ser que os avós tenham alguma alteração de conformação. Ou do pai. E aí, se veio do pai, por exemplo, eu mudo o touro na hora de fazer uma inseminação ou na hora de fazer uma monta natural, aí vai da minha avaliação geral, né, da árvore genealógica desse animal. Mas o ideal é que essa vaca aqui, né,
se eu quero ela, se eu vou ainda usar ela para reprodução, que eu coloque ela com um touro que tenha uma conformação muito melhor para ela, do que ela, porque a chance dos filhos nascerem com uma conformação melhor seja maior. Entendeu? Ah, entendi. Só mais uma pergunta. Pode falar. A primeira vaca da imagem abaixo, como que é o nome dessa posição? Eu não entendi. Sobre si. Ah, tá. Sobre si. Tá. Sobre si. Porque ó, a maior parte do membro está sobre o corpo dela. O peso está sendo todo apoiado aqui, nessa região, está embaixo. Tá vendo que o membro vem para baixo? Esse aqui o membro já vai para fora. Entendi, obrigada. Amanda, aponta de novo para mim. Aponta de novo para mim que eu perdi. Qual é a vaca que é ideal? É a primeira, a primeira, né? Como é que é o nome sobre esse fundo? Na verdade, fala seu nome para mim que eu não tô. É a Renata. A Renata. Eu tô lembrando do seu rosto, mas esqueci o seu nome. As duas vacas aqui de baixo, as duas brancas, a forma de desenho, não as vacas reais aqui de cima. As duas, Renata, elas têm problemas de conformação. Ó, repare que a primeira vaca, você tá vendo que o membro dela tá embaixo do corpo? E que a maior parte do membro está cranialmente, consequentemente, ó, onde ela vai jogar o peso da garupa? Na região dos talões do casco, certo? Então, isso é uma alteração de conformação. Ela pode ter problemas de casco nessa região do talão, sem sombra de dúvidas. Por quê? Sobrecarga de peso. Entendido até aí? Uhum. Agora, essa vaca aqui já é o oposto. Você está vendo que o membro pélvico dela é mais para fora? Então, onde ela está jogando a maior parte do peso da garupa? Na pinça, né? Na pinça. Tá? Então, ela tem uma sobrecarga de peso, só que em regiões diferentes do membro. Tá. Entendeu? Entendi. Então, tá bom. Mas então nenhuma dessas duas estariam. As duas tem defeito, mas aí eu escolheria um garanhão com melhor, de melhor qualidade. Um touro, tô ficando louco. Isso, com certeza. Eu procuro um touro que tente melhorar essa seleção genética aqui. Eu não estou falando, veja bem, eu não estou falando que essas vacas não podem ser utilizadas. Não, às vezes elas são excelentes produtoras de leite e às vezes o meu manejo de ambiente, de cama, tudo, favorece a quê? A que essas vacas nem desenvolvam problemas de casco. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, que algumas alterações genéticas relacionadas à conformação podem predispor a quê? A diferenças de peso, da distribuição de peso no dígito, que podem ajudar, contribuir para os problemas de casco, tá? Mas não significa que nenhuma das duas podem ser usadas e vão ser boas vacas ou não. Significa que por conta da genética e da conformação delas, elas podem ter uma probabilidade maior de ter problemas de casco. Entendido até aí? Amanda. Oi? Deixa eu fazer uma pergunta. E aí, quanto idade que a gente pode perceber isso na vaca? Fernando, problemas de conformação, geralmente, nesse caso aqui, não na conformação de casco, né? Que isso está diretamente relacionado a casqueamento. Geralmente, quando o animal já é novinho, né? Lá por volta dos seus 3, 5, 6 meses, a gente já começa a identificar esse problema de conformação. Muitas vezes os bezerrinhos novinhos, eles no início, né, do seu desenvolvimento, a gente enxerga problemas de conformação. Só que quando eles vão crescendo, você vai notando que isso se torna muito sutil e quase imperceptível. Tá? Então, às vezes, em vacas de leite, quando eles estão por volta dos 4, 5 meses, isso começa a se tornar mais visível, tá? Certo? Posso seguir, pessoal? O slide? Peraí, rapidinho.
Pode falar, sem problema. Dessas duas vacas no desenho aí, qual das duas que tem o pior caso, se fosse para escolher? Se fosse para escolher, eu acho que as duas, em relação de proporção, eu acho que as duas têm um problema grande, não sei ponderar qual é pior, porque vamos pensar o seguinte, a região da pinça vai ter uma pressão maior em quem? Naquele ossinho, ó, que fica aqui na região da pinça do casco, quem que é? Não sei. Muralha? Terceira falange. Olha, meus alunos de atividades complementares. Terceira falange. E aqui a gente tem a região dos bulbos dos talões, que é responsável pela absorção do impacto e bombeamento. Nós temos a região dos coxins ali, palmares e plantares. O bombeamento extremamente ligado a problemas de laminite, né? Eu tenho o aporte sanguíneo, quanto melhora o meu sistema vascular do casco, a chance de eu ter problemas de laminite é menor. Lembrando que a laminite é o terror de qualquer animal, seja ele ungulado ou biungulado, né? Agora, esse caso aqui, eu tenho um impacto maior ali já no comecinho sobre a terceira falange, que eu posso inicialmente ter um hematoma de sola e isso evoluir. Se eu falasse para você, ó, esse grau aqui, às vezes essa vaca é até pior, às vezes o membro é um pouco mais para dentro. É um grau maior de deformidade do que esse aqui. Aí sim eu poderia falar que esse caso é pior que esse. Mas em relação aos dois, eu acho que os dois estão equivalentes, tá? Isso vai depender muito do ambiente que elas vivem. Agora, você fala assim para mim, ó, essa vaca aqui, nesse caso, vive em um terreno extremamente contaminado, cheio de sujidades. E essa também. Qual que é pior? Para mim, vai ser essa aqui, ó. Porque vocês vão ver que as lesões na região aqui de talão, por infecções, é muito grande, tá? Lógico, né, gente, que essa aqui também pode ter. Mas só para vocês começarem a fazer relações com a distribuição de peso, locais que podem ter lesão, com as lesões que nós vamos aprender mais para frente, tá? Mas respondendo a sua pergunta, voltando, para mim as duas são equivalentes, tá? Isso vai depender muito do ambiente que elas vivem. Entendi. Amanda, só mais uma perguntinha, rapidinho. Pode falar. A primeira, essa que tá com os membros, que é sobre si, o problema seria no osso navicular? Pode afetar o navicular sim também, porque o navicular está aqui atrás, né? Sim. Pode, com certeza. Tudo vai então da tá. distribuição de peso, tá? Tá bom. Amanda, outra pergunta. Pode falar. Essas duas vacas aí, ela como fala, para prova, como tá aqui em cima, já não serve. Ah, para exposição? Exposição, Não, já não serve, já é uma vaca que é descartada da exposição. Às vezes ela tem características como conformação de cabeça, a região aqui do tórax, peito, palheta, abdômen, tão bom, né? Inserção aqui de cauda, região da garupa, e tem um pouquinho de deformidade aqui de conformação, às vezes ela até pode ir, mas o que vai acontecer com ela? A pontuação dela vai ser interferida por conta disso. Mas esses animais aqui, ó, a vaca 1 e 2, não são animais de exposição, tá? Não são animais de conformação para isso. Diferente dessas vacas aqui, ó. Certo? Certo. Podemos passar esse? Vou passar. Sim. Em relação, pessoal, à nossa nutrição. Primeiro, qualidade dos alimentos. Por quê? Quando eu tenho alimentos de baixa qualidade, né, ou alimentos péssimos em fibra, péssimos em carboidrato, o que eu posso ter? Uma digestão totalmente comprometida, né, a disponibilização de energia totalmente comprometida,
Mas o que é pior? Esses alimentos podem causar problemas ruminais. Por exemplo, quando a gente tem alimentos estragados, alimentos com toxinas, né? Isso pode, né, interferir na metabolização, na digestão fermentativa do rumen e, consequentemente, ir para onde? Para a circulação, tá? Lembrem aí um pouquinho da laminite dos equinos, né, que por toxinas circulantes, a gente pode abrir xantes arteriovenosos lá no casco, né, nos vasos do casco, que diretamente vai interferir no retorno e no suprimento sanguíneo daquela região, tá? Se eu tenho diminuição do suprimento sanguíneo da região do casco, o que acontece? Eu perco a intimidade da terceira falange com as lâminas do casco. O tecido córneo é igual, tá? Dos bovinos e dos equinos. A gente tem a diferença na distribuição do peso, a questão do dígito, né? Mas o tecido é igual e a fisiologia da patologia também é igual. Então, relacionada à qualidade dos nossos alimentos, a gente tem que pensar nisso, né? Lá na nossa fermentação, na liberação de toxinas, né? Que podem ir lá no casco e desenvolver o quê? Laminite. Em questão da nossa dieta balanceada, se eu tenho uma dieta que é 50% de carboidratos e 50% de fibra, essa dieta está desbalanceada. Por quê? Olha o nível de carboidrato, de amido, de fermentação que eu estou dando para esse animal. Tem propriedades que chegam a usar isso de alta produção? Tem, com certeza. Porém, a fibra é de excelente qualidade, que vai balancear no momento da fermentação ruminal, tá, pessoal? Essa vaca vai ser o quê? Mais gorda, sem sombra de dúvidas. E aí, o que eu tenho sobre os cascos? Mais peso. Lembrem que animais que são muito pesados, eu tenho mais peso sobre o casco. Eu tenho, muitas vezes, o casco daqueles animais, a conformação de casco, não é para suportar tanto peso daquele jeito. Eu tenho um peso sendo exigido diretamente sobre o casco, posso ter uma inflamação sendo gerada pelo excesso de peso, e eu tenho mais peso passando por terrenos irregulares, passando por pedras, por buracos. Imagina, isso, a probabilidade de lesionar é muito maior. Animais muito pesados podem ter problemas de cascos. Mas uma dieta, vamos voltar aqui à questão da fermentação, rica em carboidratos, principalmente amido, pode gerar uma doença que chama, alguém sabe aí? Acidose ruminal. O que você falou? Repete, eu não ouvi. Nossa, eu falei acidose metabólica, nada a ver. Também. Também, é a mesma coisa. Né? A gente fala ruminal porque ela é de origem metabólica, que acontece onde? Lá no rumen. Né? A gente tem a acidose metabólica dos cavalos, que podem vir de onde? Da rabdomiólise, por exemplo. Pode vir de uma digestão fermentativa também, mas vamos voltar. Chega de cavalo, vamos voltar aqui para as vacas. Acidose ruminal, eu tenho excesso de amido. O que o amido faz? É fermentado lá pelas bactérias do rumen, né? Pela nossa flora ruminal. Aumenta quem? Os ácidos graxos voláteis. São eles? Propiônico, butírico e acético. Certo? Esses são os nossos ácidos graxos voláteis. E favorecem a proliferação de streptococcus lá no rumen. E eles são produtores de quem? Ácido lático. Esse ácido lático, assim como os ácidos graxos voláteis, são fonte de energia? São, porém, em excesso, esse ácido lático aqui, ó,
junto com o excesso desses aqui, vai causar a nossa acidose, vai diminuir o pH do rumen. Diminuindo o pH do rumen, né? Vou levar à morte de algumas bactérias. Lembra que o rumen tem muita bactéria o quê? Gram-negativa. A parede delas tem o quê? Bicamada lipídica e lipopolissacarídeos, que são tóxicos para o organismo animal. Então, eu posso causar morte dessas bonitinhas aqui, ou feias, depende da... Isso aqui é uma cruz de morte. Morte. O que mais? Tenho acidose, tá? Esse ácido, os dois, né? Tanto os AGVs quanto os ácidos láticos, em excesso, vamos supor que aqui é o nosso rumen. O que eles fazem? Em excesso vão para onde? Lembra, gente, que são fonte de energia dos ruminantes. Não vamos falar de digestão fermentativa. Mas lembrando, eles ultrapassam a membrana do rumen, caem onde? Na circulação. A partir do momento que eles estão na circulação, o que acontece? A acidose é sistêmica. E essas toxinas aqui das gram-positivas, para onde elas vão? Também lá para a circulação. E para onde a circulação do corpo inteiro passa? Pelo casco. E aí, isso tudo pode interferir no nosso metabolismo do casco, tá? Principalmente na questão aqui da nossa acidose, pessoal, a gente não está falando de infecções contagiosas do casco, a gente está falando de laminite, tá? Porque as toxinas liberadas são capazes de, além de prostaglandinas e toda a nossa reação inflamatória da acidose, abrem o shunt artérico venoso lá no casco e isso compromete totalmente o aporte sanguíneo, certo? Amanda, Oi, pode falar. eu tenho uma dúvida, é que assim, eu nunca tive muito contato com grandes animais, né? Não, pode Você falar. teria um exemplo para me dar de algum carboidrato ou fibra? Claro, o milho. Ah, sim. O milho é rico em qual carboidrato não estrutural? Amido. E esse amido é o principal causador de acidose. Por quê? Qual que é o principal constituinte da ração dos ruminantes? Amido. Né? A gente tem farelo de soja, farelo de trigo, mas esse cara aqui, ó, né, tá na silagem de milho e tá onde? No carboidrato, na ração, tá? Tá, Conseguiu obrigada. entender? Consegui sim, obrigada. Conseguiu? E aí, quando a gente fala da nossa fibra, pessoal, as fibras estão relacionadas à produção também dos nossos ácidos graxos voláteis, de maneira equilibrada. Quanto melhor a qualidade da nossa fibra, da nossa forragem, do nosso pasto, da nossa silagem, melhor isso é para a alimentação. Lembrando que a fibra, ela tem que ser em maior proporção, a forragem tem que ser em maior proporção, e o carboidrato, né, o nosso concentrado, a nossa ração, o ideal é que ele seja numa menor proporção. Por exemplo, 70% da minha dieta de fibra e 30% da minha dieta de concentrado. Beleza? Lembrando que algumas fibras, né, tem partes concentradas como a silagem de milho. Aí, isso tudo aqui, ó, por isso que dieta de bovinos tem que ser extremamente calculada, que ela pode diretamente interferir lá nos problemas de casco. Podemos seguir? Vamos embora. Individuais. Alguém quer falar alguma coisa? Individuais. Idade das vacas. Galera, geralmente vacas mais velhas podem apresentar mais problemas de casco, tá? Fase da lactação. Início da lactação é uma época propícia. Por quê? Podemos ter retenção de placenta, podemos ter distúrbios metabólicos em relação à alimentação, podemos ter a famosa cetose bovina, tá? Doenças sistêmicas,
Vacas mais velhas podem apresentar mais doenças? Ou vacas que já têm probabilidade de ter alguma doença sistêmica, seja ela por conformação de vulva, conformação ali da região do períneo, que ela pode ter mais problemas com endometrites, por exemplo. Ou seja, essas daqui, galera, é aquelas famosas vacas problemas, mastite, vaca que tem muito mastite, pode levar a problemas de casco, por quê? Toxinas na circulação, Ô, Amanda, Oi? o local também que esses animais também de gado de leite também, como o holandês, também tem que citar aí, que ele tem uma projeção de ubro maior também, né? E dependendo do local do pasto, se for muito feio, for muito grande, assim, o mato pode causar lesão na mama, dando uma mastite, né? Isso, exatamente. Isso tá lá nos nossos fatores ambientais. Isso que ele falou, realmente, pastos muito altos, com matéria muito abrasiva, que causam lesões no teto, podem levar a quê? A mastite. Ou, às vezes, a nossa pastagem visualmente é linda, né? Eu tenho um piquete de cost cross maravilhoso, de Tifton, só que aí eu tenho áreas alagadiças e essas vacas ficam onde? Deitada onde? Na área mais fresca, alagadiça. Então eu tenho um úbere lá no brejo, eu tenho casco no brejo. Se essa vaca tiver problema de casco, ela vai passar a maior parte do tempo dela deitada. Então, vacas com problema de casco têm uma probabilidade gigante de ter o quê? Mastite, tá? Por quê? Fica o tempo inteiro deitada, o úbere e o teto ficam em contato com a matéria orgânica, quem sobe ali? Micro-organismos, tá? Então, geralmente, é um ciclo. Vocês vão ver que a vaca que tem problema de casco crônico ou agudo que seja, vai ficar deitada, ela vai ter mastite. E aí, às vezes, se eu não controlar o casco, eu não controlo a mastite. O que essa vaca vai virar? Descarte, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Manda, a mastite é quando você tem um corte na teta, aí pode levar uma mastite? Pode. Se eu tenho um corte no teto, eu tenho o quê? Uma porta de entrada para micro-organismos. Mas, em primeiro lugar, o que eu tenho? Uma reação inflamatória. O que é a mastite? Final IT, inflamação da glândula mamária, tá? Pode ser traumática, pode ser por corte ou pode ser por equipamento de ordenha, quando o vácuo não está controlado. Posso ter mastite? Com certeza. Ou pode ser por infecção, por micro-organismos, tá? Pode, com certeza sim, viu, Fernando? Então tá, obrigado. Tá? De nada. E o que o nosso colega falou lá no começo, ó, o estresse, principalmente o estresse térmico. Qualquer estresse, galera, afeta quem? Né? Na gente. Às vezes a gente vai no médico, tô com gastrite. O que é estresse? Quem que afeta? O nosso sistema imunológico, né? Dos nossos bonitinhos aqui também, tá? Afetou o sistema imunológico, vou ter defesa para combater os micro-organismos? Tenho ainda, mas ela vai ser eficaz? Nem sempre. Beleza? Aí, pessoal, aqui ó, só um mapa para a gente entender como isso é complexo, né? Então, eu tenho fatores de risco, desde o casqueamento, que eu vou falar para vocês que deve ser feito periodicamente, épocas de chuva, o clima, são épocas mais úmidas, né? Clima relacionado à época do ano. Esse clima aqui está relacionado a fatores de estresse, principalmente em gado europeu. Higiene, falamos bastante. Superlotação. Por que superlotação? Os animais, existe uma medida que chama UA, chamada de unidade animal. Isso tem que ser calculado dentro de uma propriedade para quê? Para que cada animal, por exemplo, vamos falar de bovino de corte, tenha o seu espaço, tenha a sua matéria alimentar disponível, né? Para que todos os animais tenham alimento, para que todos os animais tenham espaço para deitar, para descansar, tá? Isso está relacionado à superlotação. E se eu faço uma superlotação, concordam que eu tenho muito mais matéria orgânica do que deveria ter? Então, ó, tudo relacionado, falamos um pouquinho da fase da lactação,
traumatismo, lembrando lá dos terrenos que esses animais passam, né, por onde eles caminham para ir no coxo comer, para ir no coxo tomar água. Idade, animais mais velhos têm uma probabilidade maior de apresentar problemas de casco. Instalações, falamos dos pisos, falamos da alimentação, hereditariedade, ó, a nossa conformação aí, ó, diretamente relacionada a quem? A genética. Fins de produção, lembrando que o leite, gado de leite, tem uma maior incidência de problema de cascos. Agora tem esse ser aqui, ó, né? Pensante, ou é para ser pensante, né? Que às vezes, ao invés de ajudar, o que ele faz? Atrapalha. Atrapalha na hora de fazer um pedilúvio, que não faz bem feito. Atrapalha na hora de fazer um casqueamento, que quando vai cortar o casco, quase corta a terceira falange da vaca, tá? Então, esse aqui, ó, o que cabe a nós? Ajudar o cara que vive lá com os animais, orientar as pessoas que trabalham com esses animais, que o casco é um dos corações da vaca, assim como o casco é um dos corações dos nossos lindos equinos também, tá? Então, aqui estamos nós, veterinários, e estamos as pessoas, os donos dos animais e os funcionários, tá? Que a gente tem que orientar para que eles façam um trabalho legal e diminua a incidência de problemas de casco. Consequentemente, se eu tenho menos problema, ó, minha produção, ó, vai lá em cima. Aqui, galera, ó, só para vocês relacionarem a afecção de cascos com perdas econômicas. Eu tenho mais serviço de quem? Do pessoal que trabalha lá. Tenho o quê? Produção que cai, tenho descarte de vaca por problema de casco, tenho score corporal que vai começar a diminuir, porque esses animais não vão atrás de alimento. Longevidade, muito problema de casco, descarto muito animal. Longevidade de vida dessas vacas baixas. Reprodução, não tinha falado isso com vocês ainda. Gente, a reprodução é assim. Ela é segundo plano. Enquanto, se tiver tudo bem no organismo do animal, uhul, os ovários pensam, vamos reproduzir. O útero pensa, vamos reproduzir. Tá tudo certo. Agora, se eu tiver dor, vocês acham que o organismo vai querer reproduzir? Não. Há qualquer inflamação, qualquer foco de dor, qualquer alteração sistêmica que tenha, a reprodução cai, galera. A taxa de fertilidade cai. Por quê? Porque o sistema de reprodução é segundo plano. Primeiro, o organismo pensa na sobrevivência e bem-estar. Depois que ele pensa em se reproduzir, tá? É assim que o nosso organismo pensa. Então, se eu tenho problemas de casco, a minha reprodução também será interferida. Mastite, já falamos. Morte. Por que morte? Algumas bactérias do casco são capazes de causar alterações sistêmicas, consequentemente, toxemia, vamos falar delas. E aí, colaboradores. Temos mais gastos, isso inclui quem? Os serviços aqui, ó. Gasto com tratamento nem se fala, galera. Você acha que dono de vaca quer ficar gastando com tratamento? Isso que é o que ele menos quer, ele quer produzir. Então, ó, lá no finalzinho nós vamos falar quais são os métodos que a gente utiliza para tentar diminuir a incidência de problema de casco. E nossa genética, já falamos sobre isso também. Galera, tá indo bem a aula aí? Estão conseguindo acompanhar bem? Sim. Sim? Sim. Aí, Sim, ó, Amanda. esse slide aqui, ó, é para lembrar vocês das nossas atividades complementares. Olha que foto mais linda. Nossa terceira falange, segunda, primeira, região metacarpo, né? Nosso ossinho metacarpo ou metatarso. Aqui, ó, navicular ou sesamoide distal. E aqui, sesamoide proximal. Agora vamos falar aqui do casco. Quem que é essa articulação aqui, ó? Está entre as duas falanges, interfalangiana distal.
Olha o nosso problema da laminite aqui, ó, diretamente relacionado à nossa terceira falange. Lembrando que o tendão flexor digital profundo se insere na oh meu Deus, na face solear da terceira falange, né? Passa por aqui. E aqui no processo extensor se insere o extensor digital comum. Regiões anatômicas importantes. Lembra da nossa parede do casco? A muralha? Né? Toda essa região aqui, ó. Nossa parede do casco. E essa região aqui, ó, chamada de coroa ou banda coronária. É aqui que estão os nossos vasos mais calibrosos que se bifurcam e dão os nossos capilares que irrigam o vaso. Relembrando, galerinha, região dos talões. Isso aqui, tudo aqui é sola, né? Lembra, dividida em talões. Eu vou fazer um 4 aqui, ó, de quartos. Lembra do nosso pinçamento de casco? E a região da pinça. Então, talões, quartos e pinça. É a nossa divisão da sola. Temos a muralha, que é a nossa parte aqui de fora, né? Linha branca. Não temos a região da ranilha, diferente dos nossos equinos, né? Mas é importante o pinçamento da região da sola? Sim. Nessa região da pinça, o que a gente pinça? Lembra a pinça lá, ó? Uma face da pinça. Deixa eu mudar a cor do botãozinho aqui para vocês associarem. Um lado da pinça vai na muralha, outro lado na região da sola do pinça. O que a gente vê? Terceira falange. E se eu colocar aqui, ó, em toda a sola, aqui, o que a gente pinça? A sola. Às vezes eu posso ter uma toma de sola, uma broca, né? Corpo estranho. Região dos talões, o que eu vejo? Navicular e cartilagem alar, certo? Lembrando aí, só dando uma relembrada no nosso pinçamento de casco. E o nosso tecido lamelar, olha que linda! Isso aqui é a região do casco sem o casco, tá? Isso aqui são as lâminas do casco. O animal perdeu o casco ou foi dissecado, e aqui é só para representar para vocês a região das lâminas do casco, tá? Estão diretamente relacionados à terceira falange. Olha que imagem legal também, galera. Olha os nossos tendões chegando aqui, ligamentos. O que é essa região aqui, ó? Que está sendo demonstrada tanto aqui quanto aqui. Os nossos coxins, que são responsáveis pela absorção de impacto, que estão na região de quem? Dos talões, e vão ser responsáveis também pelo bombeamento do sangue, retorno venoso, tá? Estão na região dos talões. Então, aqui a gente tem região talão, né? Toda essa região aqui é talão, ó. Região dos quartos e região da pinça. E aqui, como que a gente chama essa região aqui, ó? A gente chama ela de interdigital. Vamos ter patologias nessa região aqui. Agora, como que a gente avalia a claudicação de bovinos? É diferente de equinos, tá, pessoal? A gente não avalia movimentação de garupa e não avalia movimentação de cabeça. Pela triangulação ao passo ou não? A triangulação do passo a gente pode olhar assim também, que vai estar afetada. Porém, a claudicação em equinos, ela é avaliada pelo score da linha de dorso. Então, quando eu vou entrei num rebanho, sou médica veterinária, entrei no rebanho e quero avaliar a incidência de claudicação nesses animais. O que eu faço? Avaliação do score de locomoção, que é a avaliação da claudicação pela linha de dorso. Quanto mais inclinada essa linha for, o que acontece? Significa que o score aumenta, consequentemente, significa que o grau de dor desse animal e o grau de claudicação é maior. No caso dessa vaca aqui, ó, ela tem uma linha retilínea.
não tem grau de claudicação, tá? Vamos passar para o próximo. Então, aqui a gente tem uma postura normal e aqui a gente tem um grau 1 de inclinação. Então, vendo essa região do dorso aqui, ó, que começa a ficar inclinada, é assim que a gente percebe a claudicação nas vacas. Não sei se alguém já viu vaca que claudica muito, grau 3, por exemplo. Gente, dá até dó, essa linha assim, essa linha ó, vai aqui em cima. Vocês vão ver nos próximos slides, ela fica totalmente arqueada de dor, porque ela quer jogar o peso para cima, ela quer tirar dos membros. Isso independente de qual é o foco da claudicação, tá? Se é pélvico ou se é torácico. Então, a gente avalia o score de locomoção pela linha de dorso, tá? Olha o grau 2. Olha como isso já começa a se estender pelo dorso como um todo. Grau 3 já é o quê? Uma claudicação muito mais acentuada. Lógico que nessa vaca parada é fácil de ver? É, mas quando a vaca está em movimento, isso fica muito mais evidenciado, essa assimetria, certo? E o grau 4, muitas vezes, além de ter, olha o score dessa vaca, olha tudo que a gente falou, magra, olha a posição do membro dela. O que ela está fazendo? Poupando o membro. Então, ele me mostra que é uma claudicação severa, né? Um score grau 4, e ainda me mostra qual que é o foco da claudicação. Olha o membro dessa vaca sendo poupado para frente. A vaca vai comer? Você acha que uma vaca com score de dor desse jeito vai ir até o coxo atrás de comida? Vai brigar, vai disputar coxo com outras vacas? Não. Por isso que o score dela, ó, tá desse jeito. Vai produzir leite? Até vai. Qual que vai ser a produção dela? Vai ser boa? Com certeza não vai. Amanda. Oi? Só para anotar aqui, a gente faz ver a claudicação pela linha de dorso. Isso, a gente identifica a claudicação em bovinos através da linha de dorso. A gente chama isso de score de locomoção. Tá, obrigado. Tá? E aí, galera, que eu falei para vocês, por exemplo, num rebanho. Vocês chegam para trabalhar num rebanho, vocês têm que avaliar o índice de claudicação do rebanho, tá? Isso tem que ser feito. Aí, lá vocês encontram 2 vacas grau 1, 3 vacas grau 3, 4 vacas grau 4. E aí, o que vocês vão fazer? Colocar isso numa planilha e ver qual é a porcentagem do rebanho que é claudicante. É X. Qual a porcentagem tem claudicação grau 1, grau 2? É assim que a gente faz, através do score das vacas, tá? O score de locomoção. E aí vocês vão ponderar qual que é o principal problema. Aí nós vamos aprender agora as principais afecções de casco. E aí que vocês vão ter que saber, é alimentar o problema? Ou é infeccioso? Ou é a questão do ambiente, né, que está diretamente relacionado ao infeccioso? Quais são as nossas principais patologias que a gente vai abordar aqui hoje? Vamos falar da dermatite digital, conhecida também como moranguinho. Vamos falar da dermatite interdigital, da pododermatite circunscrita. Quem é essa? Nossa úlcera de sola, tá? Hiperplasia da região da pele interdigital, também chamada de gabarro. E a laminite, que a gente já falou um pouquinho dela, certo? Tem mais afecções, sim, mas essas aqui, ó, são as principais, tá? Que a gente tem que saber e conseguir controlar dentro de um rebanho. Primeiro, galera, vamos falar da nossa dermatite digital. Essa dermatite digital, ela é de origem infecciosa. Ela pode ser causada por espiroquetas, uma delas é chamada de treponema, outra dela, oh meu Deus do céu,
Outra dela é chamada de Diclofenac nodosus. Vou falar para vocês um pouquinho mais na frente deles. E o que eles causam, pessoal? Causam uma lesão de descontinuidade aqui, ó, que acaba com o tecido queratinoso dessa região. E aí ele faz uma lesão que ao redor ela é esbranquiçada e no centro ela é o quê? Avermelhada, tá? Isso é uma infecção bacteriana chamada de dermatite digital, certo? Essa dermatite digital está diretamente relacionada à dificuldade de limpeza de ambiente, mau manejo de ambiente, porque é infecciosa, pessoal, tá? Se é infecciosa, com certeza está relacionada ao ambiente. Então, a bactéria aqui, ó, destrói todo o tecido queratinoso dessa região, causa uma lesão ulcerativa, tá? E erosiva, tá? Com bordas esbranquiçadas e centros avermelhados. Isso pode ser uma predisposição à hiperplasia interdigital, que nós vamos falar lá na frente, também chamada de gabarro, tá? Pode predispor ou não. Isso também tem um cheiro desagradável, então essa é a nossa dermatite digital. Lá na frente vai ter o nome das bactérias principais para vocês anotarem, certo? Como que a gente maneja essa dermatite? Olha aqui a sua outra forma. Ela pode ser uma forma plana. Amanda, Oi? são bordas brancas e Centros avermelhados. certinho. Tá? E é uma lesão ulcerativa e erosiva. Pode ser dessa forma plana ou ela pode ser dessa forma verrucosa, tá? E ela fica localizada onde? Na região aqui, ó, onde a gente tem a transição da muralha para a parte da pele. Ela destrói o tecido queratinoso aqui dessa região. Por quê? As bactérias têm enzimas chamadas queratolíticas, acabam com toda a camada de queratina, certo? Certo. E a nossa... Opa, aqui, ó, eu coloquei o nome digital. Tá errado, viu, gente? Eu vou mudar no slide antes de postar para vocês. Aqui é dermatite interdigital. Lembra que eu falei do espaço interdigital para vocês? Olha onde ela aparece. No espaço interdigital. A aparência dela é diferente da outra. Ela pode ser causada de novo pelo Diclofenac nodosus, né, que destrói aquela camada de queratina, causa toda a infecção. E tem uma outra bactéria aí, extremamente importante, que é uma bactéria oportunista, principalmente nos casos de úlcera de Sola, que é o nosso chamado Fusobacterium necrophorum. É uma bactéria gram-negativa, as outras duas também são, tá, pessoal? Ela é uma bactéria hemolítica e ela produz toxinas. Veja bem, lembra que eu falei para vocês que algumas bactérias são capazes de causar problemas sistêmicos? Esse Fusobacterium necrophorum é um deles. Ele pode atingir a circulação e causar uma infecção sistêmica. Problemas de casco podem evoluir para uma endocardite bacteriana. Eu tinha um problema no casco que subiu e foi para onde? Foi para lá no coração, tá? E o que essa bactéria, o Fusobacterium necrophorum, pode causar? Pode causar uma celulite que a gente chama necrótica. Destrói e libera toxinas em toda essa região interdigital, certo? Isso tem origem infecciosa.
Qual que é o principal fator que influencia aqui? Manejo ambiental. Todas, galera, de origem infecciosa, o manejo ambiental, a questão de higiene e quarentena são fatores que estão diretamente ligados a esses tipos de lesões, certo? Ô, Amanda, você pode me pôr na foto da verrucosa lá? Não vi direito. Posso, claro. Ah, sim. Essa é a digital, tá? Uhum. Dermatite digital. Essa aqui, ó, só tá escrito errado aqui em cima, mas depois eu vou corrigir. Essa aqui é a dermatite interdigital, principalmente causada por Fusobacterium necróforo. Tem uma outra denominação, que é uma evolução dessa dermatite aqui, ó, que é chamado de flegmão. O que é o flegmão? É como se essa dermatite evoluísse para um abscesso e drenasse pus em toda essa região, também interdigital, tá? Mas tudo começou com o quê? Com essa dermatite interdigital, principalmente causada pelo Diquelobacter nodosus e pelo Fusobacterium necróforo, certo? Tanto essa como a outra, a dermatite digital, podem levar à hiperplasia interdigital, que é o gabarro, certo? Nós vamos ver nas próximas. Aqui, ó, só para vocês guardarem o nome das bactérias. No caso da digital, principalmente a gente tem o Diquelobacter e tem uma outra, tem uma outra que chama Treponema, é uma espiroqueta. SP. Essa também pode causar, tá? E na interdigital tem o nosso Diquelobacter nodosus novamente, mas o grande vilão é esse cara aqui, ó, que libera toxinas que podem chegar onde? Na nossa corrente sanguínea e causar outros problemas sistêmicos no nosso paciente. E a nossa famosa pododermatite circunscrita? É a nossa úlcera de Sola. Tudo se inicia com o quê? Pequenos hematomas, ó. Isso aqui é um pequeno hematoma de Sola. Isso está relacionado a quê? Qualidade do casco e ambiente, né? Ambientes irregulares, ambientes que possuem muita pedra, ou seja, objetos que causem pressão na sola e causem lesão, contato direto, né? Que machuca a sola, pessoal. E se eu tenho um hematoma da sola, vocês concordam que eu tenho uma área muito mais sensível a outras infecções? Se eu tenho um hematoma, isso pode virar o quê? Uma úlcera, e essa úlcera pode ser o quê? Contaminada posteriormente. Mas, inicialmente, essa úlcera é uma pododermatite circunscrita, que a gente chama. E isso, pessoal, dói demais. E isso está relacionado a mais a questão da qualidade do casco, principalmente a rigidez do casco, e a impacto direto aí na região da nossa sola, certo? E aí? Então, qual que é o nosso principal tratamento aqui? Opa, faltou uma imagem aqui. Devo ter excluído um slide. Espera aí, aguenta aí que vocês não podem ficar sem essa imagem. Vou colocá-la aqui para vocês, só um minutinho. Amanda. Oi, pode falar. Qual que é a descrição descrição da dermatite interdigital? Como que é a lesão dela? A dermatite interdigital, ela é uma lesão mais erosiva do que ulcerativa. Eu só estou procurando aqui, Everton, a imagem que ficou de fora.
e eu já volto nela lá para você. Eu tenho uma inflamação, aí o que acontece? As células, principalmente o Fusobacterium necróforo, ele tira aquela primeira camada de proteção da pele, e aí eu tenho uma camada de exposição e uma camada que fica o tempo inteiro inflamada. Então, eu tenho aquela região vermelha, sabe? O tecido parece que ele está o tempo inteiro vivo e reativo. Não é uma proliferação, uma coisa ulcerativa, como é no caso da dermatite digital. Ela é mais uma lesão de caráter mais inflamatório do que ulcerativo. Conseguiu entender? Sim, obrigado. Espera aí que eu já vou voltar lá na imagem para você ver, tá? Só um minuto. Estão vendo aí? Pessoal? Sim, Sim, vamos. dá pra ver. Agora, Sim. Sim. Voltou tudo no começo, vou chegar lá. O Everton, ó, essa aqui é a digital. Essa é a principal característica dela. Você está vendo que ela parece uma lesão que ela ulcera, né? Ela vem para fora e ela tem várias regiões ulcerativas, várias camadas de descontinuidade, né? Várias erosões na pele. Agora, a digital, ela é mais plana. Tá vendo que ela parece um tecido que eu tirei aquela primeira camada da pele e ele está o tempo todo o quê? Inflamado. Conseguiu ver a diferença? Sim, consegui agora. Obrigado. Agora vamos lá na nossa hiperplasia da pele interdigital. Depois a gente volta no tratamento. Oi? Eu não podia só repetir sobre a úlcera do solo? Posso? Claro. Aqui em relação à nossa úlcera de sola, o que acontece? Ela está diretamente relacionada a quê? Traumas direto nessa sola, pensando em quem? O nosso ambiente. Por exemplo, ambiente que tem muita pedra, um terreno muito abrasivo. Isso causa úlceras de sola, desde que a nossa sola esteja o quê? Frágil. Então, eu começo com um hematoma de sola, né? O que é esse hematoma? É uma inflamação inicial na sola com acúmulo de sangue. E esse hematoma pode evoluir para quê? Para uma ulceração, que é o quê? Eu tenho uma inflamação ali, eu tenho acúmulo de sangue, e aquilo, galera, fica pulsando, 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 até que isso o quê? Ulcera. E isso é uma porta de entrada para outras bactérias oportunistas. Ela, primeiramente, não é uma patologia infecciosa, mas pode virar. Fechou, Fernando? Sim, obrigado. Sim? Amanda, Vamos fechar aqui. Oi, pode falar. no geral, as solas brancas, elas são mais frágeis ou não?
o casco? Olha, o que a gente vê é que na maioria das vezes os cascos mais claros, porque a região da sola que depois que você faz o casqueamento, geralmente ela é bem clarinha, né? Mas os cascos mais claros, eles são mais frágeis sim do que os cascos mais escuros. Teoricamente não é para isso acontecer, né? Mas é comum você encontrar cascos mais frágeis quando eles são mais claros, sim, tá? Isso não é só conversa. Ah, tá, jóia. Tá bom? Amanda, tem mais uma pergunta. Para fazer a limpeza dessa úlcera de solo, aí você tem que fazer um bloqueio, né? Porque dói muito, como você falou, não é? Dói bastante, mas dói mais quando o animal pisa. O que você vai limpar dessa úlcera de sola? Você vai limpar o tecido vivo? Não. Você vai limpar o quê? Toda a região necrótica, tá vendo? Do lado. Essa região aqui não dói, Fernando. O que dói é o tecido vivo. Então, lógico, com cuidado, você tira toda essa região aqui, ó, necrótica, e faz o quê? Um curativo. Nesse caso, não preciso fazer um bloqueio. Só se o animal tiver com muita dor. Aí eu posso fazer um bloqueio. Vou falar depois para vocês do bloqueio que a gente usa para região de casco, tá? Mas geralmente, Fernando, para úlcera de sola, a gente faz a limpeza, né, ao redor aqui da parte morta, da parte necrótica. Certinho. Certo? Vamos fechar só esse daqui, pessoal, para vocês entenderem a diferença dos tratamentos. Bom, então, o que a gente falou até agora foi o quê? A nossa parte, grande parte da dermatite digital e interdigital causada por quem? Micro-organismos, certo? A úlcera de Solis inicialmente não é, mas vocês concordam comigo que pelo nível de contaminação, né, e pela abertura ali, pela cavidade que foi criada, ela pode virar? Com certeza pode. Como que a gente trata esses tipos de afecções em bovinos? É uma infecção, né, causada por bactérias. Vou fazer antibiótico-terapia sistêmica? Nem sempre, galera. Nem sempre. Se eu fizer, posso usar florfenicol, oxitetraciclina e do grupo das cefalosporinas. São antibióticos que vão muito bem nesses casos. E lógico, os nossos anti-inflamatórios não esteroidais. Mas quando que a gente opta por esse tipo de tratamento sistêmico? Quando a evolução já está muito avançada do caso, o grau de claudicação do animal é grau 4 e ele já apresenta outras alterações sistêmicas, ele já tem edema de membro, ou seja, uma infecção que é de origem de casco que pode evoluir para uma infecção sistêmica. Aí eu posso tratar esses casos com tratamento tópico e com tratamento sistêmico. Agora, a grande maioria dos casos, como é que a gente trata? Tratamento tópico. Limpeza da lesão. Lembrem da hiperplasia, da dermatite digital. Se ela apresentar tecido necrótico ao redor, mesmo que seja na região da pele, eu tiro esse tecido necrótico limpo superficialmente, né? Porque isso dói, então a gente tira só o tecido, a pele morta, né? Faço uma antibiótico-terapia local. Não sei se alguém aí já viu usar terramicina em pó para curativo. Isso é muito bom, funciona muito bem. Pomadas que auxiliem na cicatrização daquele tecido. Isso auxilia na remoção dos micro-organismos daquela região, tá? Só esse tratamento tópico. Tenho deformidade de casco? Faço um casqueamento, tá? Fiz o curativo tópico com antibiótico, fiz a limpeza da lesão com antisséptico, é extremamente importante passar um antisséptico. Faço o quê? Uma bandagem. E aí, essa bandagem tem que ser o quê? Isolante de água. Então, posso passar uma faixa, um V-trap, e aí eu tenho que passar um impermeabilizante. Sabe aquelas fitas silver tape? A gente pode usar
nesses casos a gente pode usar ela, porque é um material que não deixa entrar água. Para quê? Para que minha bandagem dure e que o medicamento, lógico, fique lá sem contaminação. Essa utilização de taco aqui, ó, das patologias que a gente falou, quando que eu posso usar ela? Por exemplo, se eu tenho uma úlcera de sola no dígito direito, né, no dígito, por exemplo, no dígito lateral do membro torácico direito, e eu quero poupar esse dígito, eu coloco um salto, um taco de madeira no dígito contralateral. O que ele vai fazer? Elevar aquele dígito afetado do solo. Vocês vão ver isso numa próxima foto de slide. E vai manter o dígito sem contato com o solo, até que essa sola, né, se revitalize e o animal não tenha mais dor. Então, geralmente, nesses casos que a gente viu até agora, é limpeza do local, remoção de tecidos necróticos, antibióticos e pomadas na região da ferida, bandagem. No caso de afecções de sola, posso utilizar o taco. Esse pé de dilúvio, muita gente utiliza pé dilúvio para tratamento de lesões. Pé dilúvio não trata lesão. Pé dilúvio previne lesão, tá? Então, a gente não faz a utilização de pé dilúvio para tratamento. Pelo contrário, pé dilúvios, lógico, né, gente? Quando a gente fala de rebanho, isso é complicado. Mas a nível de vocês saberem a função do pé dilúvio é profilático, beleza? Agora, se eu tenho um caso com uma evolução gradativa, né? Que eu tenho já alterações que podem vir a ficarem sistêmicas, aí a gente faz esse. O Bárbara, mas... o Amanda, desculpa. Pode falar. O pé dilúvio, então, ele é da seguinte forma usado, né? Para entrar no freestyle e sair, né? Ou do freestyle, ou do piquete que a vaca fica, né? Aí vai depender do local dela. Mas ele é profilático. Nós vamos falar dele mais para frente, tá? Obrigado. Agora, Amanda. Oi? Eu tenho uma dúvida, não sei se isso é verdade. Como você usar aqueles antibiótico terapêutico num gado de leite, ele é descartado depois, né? Ele não entra mais como um gado para retirar leite dele. Na verdade, isso que você está falando, tecnicamente chama período de carência. O que acontece? Todo medicamento tem o seu período de carência, tanto do leite quanto da carne. Isso vale para antibiótico, vale para hormônio, vale para anti-inflamatório. Então, o que a gente faz? O que é o certo de ser feito na linha de ordenha? Animais que estão sendo tratados, a vaca tem que ser ordenhada, você concorda? Ela está produzindo leite, eu não posso deixar leite acumulando na glândula mamária. Isso pode dar outros problemas. Então, a vaca tem que ser ordenhada. Eu vou levar essa vaca para a linha de ordenha em que momento? No final da ordenha. E para onde vai esse leite? Vai para o tanque de expansão junto com o leite ordenhado do rebanho, que não está sob efeito de medicamentos? Não. Esse leite vai para um tanque à parte, né? E aí esse leite não vai para consumo humano. Esse leite vai ser redirecionado para outro tipo de consumo. Mas isso, Fernando, realmente acontece. Animais sob efeito de antibiótico sistêmico, como é o caso do nosso slide anterior, passarão por um período de carência. Qual é a maior parte dos medicamentos? Tem um período de carência de 72 horas, tá? Então, após a última aplicação, 72 horas após a última aplicação, esse leite não será destinado a consumo humano. Certo? Certo, aí eles vão ter a perda econômica lá, né? Que eles vão fazer. Geralmente, o que os produtores fazem? Dão esse leite para bezerro. É o indicado? Não. Mas a maioria dos produtores fazem isso com o leite, tá? Dificilmente eles vão descartar, principalmente se o número de animais for grande. Certo. Certo?
Lembrando, não é o ideal da leite com resíduo de antibiótico para bezerro, tá? Amanda? Oi? O que o animal tem que estar apresentando mesmo para mim realizar o tratamento sistêmico? Quando eu tenho uma inflamação do membro, que ela não se restringe a apenas essa região, por exemplo, você vê que o quadro está muito mais avançado, ou isso aqui está muito pior que isso, eu tenho muita secreção, eu tenho um odor muito fétido, né? O membro já está começando a ficar inflamado, edemaciado, o grau de claudicação é 4. O que eu faço? Eu faço o tópico e o sistêmico, porque isso pode subir, né, a nossa infecção e virar uma infecção sistêmica, tá? Então, quando o grau é avançado, a gente associa a medicação sistêmica. Ou tem outra opção, se o tratamento tópico não está sendo eficaz, aí a gente tem que relacionar as duas terapias. Certo? Tá bom, obrigada. Nada. Em relação ao nosso pedilúvio, como é que funciona? Vamos falar dele aqui ainda que a gente está no capítulo... Meus gatos estão brigando. Que a gente está no capítulo aqui das infecciosas. O pedilúvio, pessoal, ele funciona da seguinte forma. A gente tem ou caixas, né, como está mostrado aqui, com água, geralmente são caixas de 200 litros. As vacas, essas caixas ficam em algum corredor por onde essa vaca passa, ou antes ou pós a ordenha. O que seria o ideal de um pedilúvio? Que primeiramente eu tivesse uma caixa d'água só com água, sem nenhum antimicrobiano. Que as vacas passassem por essa caixa d'água para tirar a maior parte da sujidade do casco e depois passassem por um novo pedilúvio, aí sim, com antimicrobianos. Para quê? Qual que é a função do pedilúvio? É profilático. É matar a maior parte dos micro-organismos que estão ali e dar resistência para o casco, deixar o casco mais limpo e endurecido, certo? Então, as vacas, por exemplo, saem da linha de ordenha, existem lugares que tem duas caixas, só a caixa d'água e só a caixa do pedilúvio. É uma depressão assim, ó, no terreno. A vaca tem que pisar 2 vezes com os membros torácicos e 2 vezes com os membros pélvicos nessa água, né, nessa solução de pedilúvio. E aí a vaca sai caminhando normalmente. Quantas vezes isso pode ser feito? Se for feito 1 vez por semana, já está de bom tamanho. Qual solução pode ser utilizada no pedilúvio? Formol e sulfato de cobre são as principais soluções, os principais antimicrobianos utilizados. E é importante o quê? Saber a concentração. Então, se eu tenho um pedilúvio, que a capacidade dele é para 200 litros d'água, eu vou pegar o meu formol e vou fazer uma solução que ela fique de 3 a 5% de formol nesse pedilúvio. Ok? Se eu tiver uma solução, o princípio que seja a base de sulfato de cobre, eu nunca faço os dois juntos. Ou é formol, ou é sulfato de cobre. Qual vai ser a concentração desse sulfato de cobre? Vamos supor que o meu pedilúvio é de 200 litros d'água. Eu tenho que diluir o sulfato de cobre de forma que o meu pedilúvio fique na concentração de 5% de sulfato de cobre nessa solução, tá? Se for formol, de 3 a 5%. Se for sulfato de cobre, 5%, pode ser também de 3 a 5%, mas é no máximo 5%. Isso, 1 vez por semana, se os animais passarem por esse pedilúvio, está ótimo. Mais que isso, pode começar a queimar a região ali da pele, tá? Da coroa do casco, tá? E aí, quais são os erros do pedilúvio? Primeiro, fazer a diluição errada. Segundo, passar
muitas vezes, por exemplo, os funcionários da fazenda, às vezes, eles não entendem que você fez o pé dilúvio. Por exemplo, eu tenho 60 vacas em lactação. Então, essas vacas, o meu pé dilúvio equivale mais ou menos a 120 passadas, a 120 vacas, né, passando por ali. Então, se eu tenho 60 vacas em lactação, vamos pensar. Essas vacas vão para a ordenha no período da manhã e no período da tarde. Por quanto tempo vale o meu pé dilúvio? Por um dia. Por quê? Se as vacas passarem ali de manhã e depois passarem ali à tarde, acabou. O que as pessoas têm mania de fazer? Eu tenho 500 vacas e passo as 500 vacas no mesmo pé dilúvio de uma vez. Depois de 120, 140 vacas, as outras, gente, estão passando basicamente numa água suja. Quando as vacas passam no pé dilúvio, elas defecam, elas urinam, elas levam sujeira do casco, tá? E, por exemplo, eu fiz o pé dilúvio para as minhas 60 vacas hoje. Elas passaram de manhã e à tarde. Tá ótimo, tá excelente. Chega, joga essa água fora, joga esse pé dilúvio fora. Mas não. As pessoas acham que quanto mais a vaca aproveitar aquele pé dilúvio, vai ser melhor para ela. Errado, tá? Quanto mais sujidade tem ali, é menos eficaz. Elas estão passando numa água suja. É pior para elas, certo? Então, o nosso pé dilúvio pode ser feito com sulfato de cobre de 3 a 5%, pode ser feito com formol de 3 a 5%, certo? Mais que isso, a gente não deve fazer as concentrações maiores que isso. E se a vaca passar uma vez por semana no pé dilúvio, eu confiro a qualidade dos meus cascos, né? Deixo o casco mais endurecido, lembra dos problemas de sola? E elimino os micro-organismos, né? Quando ela passa ali pelo pé dilúvio, elimina a maior parte dos micro-organismos que estão ali presente. Então, o pé dilúvio é profilático. Por que ele não trata? Porque, imaginem, formol e sulfato de cobre, você acha que eles ajudam a regenerar o tecido? Não, pelo contrário. Eles atrasam a cicatrização. Então, a função do pré-dilúvio é como profilaxia e não como tratamento. É extremamente importante nas propriedades para controle de problemas de casco, tá? Além do casqueamento corretivo, né, de todos os animais feitos, no mínimo, pelo menos uma vez por ano, o pé dilúvio é extremamente importante, sendo feito uma vez na semana. Beleza? E aí, a nossa imagem, que eu achei que tinha ficado para trás, mas ela estava aqui, ó. É que eu queria ter falado dela lá na frente, mas foi melhor falar aqui, porque essa aqui, o tratamento dela é diferente da outra, tá? Essa aqui é o famoso gabarro ou tiloma, não sei se alguém já ouviu falar, chamada hiperplasia da pele interdigital. O que é isso, pessoal? As nossas infecções, tanto a dermatite digital e interdigital, podem levar ao gabarro, a essa hiperplasia? Podem, por quê? Porque eu tenho uma reação inflamatória constante nessa região, que leva a quê? A uma proliferação do tecido, tá? O que mais que pode levar a essa proliferação e essa reação inflamatória? Acúmulo de sujidade na região interdigital, geralmente relacionada, né, à nossa higiene aí, mais uma vez. Se eu tenho muita deformidade de casco, pouco espaço interdigital, eu tenho maior acúmulo de sujeira, ou seja, se eu tenho acúmulo de sujeira, eu tenho mais atrito, posso levar a essa reação inflamatória. E essa hiperplasia, ela é mais comum nos membros pélvicos do que nos membros torácicos. E animais mais pesados podem desenvolver essa hiperplasia aqui também. E como ela é uma reação proliferativa da pele e subcutâneo e inflamatória, o animal pode também apresentar a claudicação, certo? Imaginem, se eu tenho uma reação proliferativa desse tamanho, o que vocês acham que vai ser o tratamento? Vai ter que retirar essa parte. Exatamente.
Como que é o nosso tratamento? Cirúrgico. Aí, Fernando, ó, agora nós vamos falar da nossa anestesia. Se eu vou fazer uma exérese, pessoal, de todo esse tecido, o que eu tenho que fazer? Uma anestesia, né? Obviamente. Dependendo do grau das outras lesões, se o animal tiver com muita dor, eu posso, sem problema nenhum, fazer essa anestesia aqui, chamada de anestesia de Beer, tá? Esse é o nome da anestesia. O que consiste essa anestesia? Eu vou fazer um garrote, né, um torniquete nessa região. Tá vendo uma tripa de mico aqui, ó? Isso aqui é o torniquete. Acima da minha região afetada. Fiz um torniquete, qual que é a intenção? Fazer um garrote, pessoal, parar o fluxo, né? O fluxo de retorno venoso e o fluxo sanguíneo que leva o sangue, né, o fluxo arterial. Fiz o meu garrote, eu vou acessar uma veia. Geralmente a nossa, né, ela vem aqui metacarpiana ou metatarsiana, né? E ela vira o quê? Digital, tá? Vou acessar uma veia. Que equipamento é esse aqui, ó? É um scalp. Acessei a minha veia, vou tirar de 5 a 10 ml do quê? De sangue. E vou colocar esse mesmo volume do quê? De anestésico local. Então, eu tenho um garrote aqui em cima. Eu tirei o volume de sangue que eu quero para quê? Para diminuir a pressão de vaso, porque se eu vou colocar 5 ml de anestésico, esse 5 ml pode aumentar muito a pressão e estourar o vaso, certo? Então, eu tirei o volume de sangue equivalente ao meu volume de anestésico local e introduzi anestésico local, por exemplo, lidocaína, sem vaso constritor, porque eu não quero causar uma laminite secundária, né? Não quero causar uma vasoconstrição aqui por vasoconstritores, que duram aí por média 4 horas, tá? E aí, eu não tô com um garrote aqui? Esse anestésico vai subir para a circulação? Não. Onde ele vai ficar? Vai ficar aqui no casco, galera, tá? Vai causar analgesia e anestesia de toda essa região aqui. Para quê? Para que eu possa vir aqui, ó, e fazer a exérese de todo esse tecido. Animais muito bravos, o que a gente pode fazer associado a isso? Sedação. Lembra que a sedação não confere analgesia eficaz, tá? Então, poderia sedar e fazer o anestésico local através da anestesia de Beer, certo? Fiz essa anestesia, ela é a mais indicada quando a gente fala de casco, tá? De bovinos. O que eu faço? Faço a retirada cirúrgica da nossa hiperplasia interdigital, faço a sutura de pele e depois faço o quê? Uma bandagem, né? Vamos fazer um curativo disso e manter o curativo até que eu possa fazer a retirada dos pontos, certo? Um curativo sempre compressivo, porque essa é uma região que sangra, né? Que tem bastante edema. E é basicamente isso o tratamento da hiperplasia interdigital. Agora, se além da hiperplasia, aqui nessa região a gente encontrar uma dermatite digital, o que eu posso fazer? O tratamento tópico aqui com nossos antibióticos e antissépticos associados. Esse animal vai ter que tomar um anti-inflamatório não esteroidal? O que vocês acham? Com certeza, né? Eu fiz um procedimento cirúrgico, posso fazer antibiótico terapia ou não, isso vai depender do meu grau de contaminação, né? Posso fazer uma antibiótico terapia profilática, mas analgésicos, anti-inflamatórios, ele vai ter que tomar com certeza, porque isso vai doer no pós-operatório. Eu estou conferindo a analgesia de sensibilização na hora do meu bloqueio. Quanto tempo pode ficar esse garrote? No máximo, então o cirurgião tem que ser rápido, 1 hora.
Mais que isso, eu já posso causar lesão no casco, certo? E essa 1 hora é o tempo que a nossa lidocaína vai ser eficaz. Depois disso, o animal já começa a sentir sensibilidade novamente. Eu não sei se você falou que aqui tá travando bastante, mas por que precisa fazer a retirada dessa pele? Porque essa hiperplasia aqui, ó, ela também causa dor, porque é um tecido inflamatório que está se proliferando. Então, ela causa claudicação. Ah, tá. Então E ela aí, não para de proliferar. Não, ela não para. Às vezes ela até para, né, em um certo tempo. Por exemplo, esse caso desse animal aqui já está grande. Só que isso causa desconforto. Então, o animal pode ter diminuição da produção de leite, vai comer menos, vai emagrecer por conta da claudicação em si, tá? Ah, tá, entendi. Tá? Isso aqui também pode ser uma porta de entrada para traumatismo, consequentemente para bactérias, miíase, por exemplo, tá? Miíase é muito comum nas outras, viu, pessoal? Por conta do cheiro e secreção, é atrativo para as moscas. Certo? Ô, Amanda. Oi? Na parte de... Você falou que retira de 5 a 10 ml de sangue, aí você já aplica lidocaína? Isso, por que eu tiro 5 a 10 ml? Porque eu quero diminuir a pressão. Por que eu falo 5 a 10 ml? Porque esse é o volume de anestésico local que a gente costuma fazer nessa região. Por exemplo, se o meu cálculo de anestésico local para esse animal deu 15 ml, então eu vou tirar 15 ml de sangue. Eu tiro o que eu vou colocar, para quê? Para eu não alterar a pressão do vaso e não causar lesão no vaso, não estourar esse vaso, tá? Então eu tiro o sangue, Fernando, e coloco o anestésico local. E aí, o que eu faço? Rapidamente eu tiro esse scalp, pressiono ali, né, para não extravasar muito sangue e mantenho o garrote. Por quê? Se eu tirar o garrote, para onde vai o meu anestésico? Vai subir, vai para a circulação. Lembrando que a lidocaína ela tem efeitos cardiovasculares também, tá? Então, a intenção... Pode falar. Você faz o garrote, depois que você tira o sangue? Isso, eu faço o garrote, primeiramente, fiz o garrote. Depois que eu fiz o garrote, eu localizo a veia, acesso essa veia com o scalp, aí sim, tô na veia, beleza. Aí eu tiro o volume de sangue e introduzo o volume de anestésico. Ah, entendi. E mantenho o garrote, porque se eu tirar o garrote, o nosso anestésico vai subir, vai embora. Eu quero que o anestésico fique aqui. Certo, agora entendi. Certo? Certo, obrigado. Nada. Então, pessoal, essas são as nossas principais. E a famosa, né, que não poderia faltar, que a gente já falou lá no começo, é a laminite. E a laminite é a principal causa do quê? De perdas dos nossos pacientes, principalmente se a gente não diagnosticar isso rapidamente. Multifatorial, isso a gente já falou, né? Ela pode ter origem traumática, excesso de peso no casco. Excesso de peso, eu vou ter edema, eu vou ter inflamação. Se eu tenho inflamação, a circulação é comprometida, consequentemente, eu posso ter a perda de intimidade da terceira falange com as lâminas do casco. Pode ser por conta de distúrbios metabólicos, pode ser por conta da nossa fermentação excessiva, consequentemente acidose ruminal, que é um distúrbio metabólico, toxinas circulantes na alimentação por conta de uma intoxicação ou por conta das toxinas liberadas durante a acidose, tá? Micotoxinas, no caso, né, de alimentos estragados, né? Então a gente já dá a toxina direto para o animal, não precisa nem passar por um processo fermentativo lá no rumen. E como é que ela pode se apresentar? De forma aguda, subaguda muito relacionada à alimentação e crônica. Subaguda relacionada à alimentação desbalanceada, tá? Aqui, ó, só um fluxograma para a gente relacionar, ó. Piso muito duro,
ou piso com muitos obstáculos, que eu tenho trauma ali na região do casco, desgaste excessivo do casco, né? Casco desbalanceado, casco muito mole, né? Casco que eu tenho absorção de impacto muito fácil, degradação de enzimas, endotoxemia, né? Qualquer alteração vascular, né? Lembra dos nossos anestésicos com vasos constritores? E aí também podemos ter relações hormonais durante o parto, certo? Que podem afetar por conta de prostaglandinas lá a nossa irrigação do casco. Ô, Amanda, não sei se eu ouvi bem, mas a forma subaguda tem a ver com alimentação desbalanceada, é isso mesmo? Isso, geralmente, às vezes a dieta é muito rica em concentrado, só que o animal não desenvolve uma acidose, não desenvolve uma laminite clínica, porém, a gente tem uma laminite subclínica, que é a inflamação ali do casco por conta da dieta. A gente tem tudo subclínico, desde a acidose até a laminite, tá? E isso, com o tempo, pode vir a levar uma laminite crônica. Ah, tá. Tá? Tá. Em relação à acidose ruminal, falei já com vocês, né? Que a gente tem a nossa ingestão excessiva de carboidratos, a nossa fermentação excessiva, nossa produção dos ácidos graxos voláteis e do vilão ácido lático no rumen. Tenho a diminuição do pH, consequentemente, o pH é um dos fatores importantes para a digestão fermentativa do ruminante. pH muito ácido, abaixo de 5, tenho morte da flora normal do rumen, né? E da patogênica. Tenho a liberação de toxinas. Essas toxinas vão, na verdade, cair na circulação, podem causar lesões intestinais também e serem absorvidas, consequentemente, ou serem absorvidas direto. E isso vai lá, ó, causar o que a gente já conversou, dos shunts arteriovenosos e comprometimento na irrigação do casco. Consequentemente, nossa laminite. Qual que é a laminite subclínica? Como é que ela se apresenta? O animal tem claudicação? Tem, mas às vezes ela é leve. O que essa laminite subclínica vai apresentar? Frequentes úlceras de sola, abscessos na sola. O que o casco está me dizendo? Ele está me dizendo, eu estou fraco, eu não estou conseguindo me regenerar porque eu não tenho aporte sanguíneo suficiente para isso, né? Tem alguma coisa errada acontecendo comigo, que eu não tenho qualidade de sola, né? Podemos ter doenças da linha branca. A linha branca é uma estrutura anatômica do casco, que quando o casco está comprometido, ela pode começar a ser lesionada e também ser acometida por alguns patógenos. O nosso hematoma de sola, né? E a sola, ela pode ficar com aspecto que amarelado. Então, isso pode ser sinais de laminite subclínica. O que isso vai causar? Óbvio que, né, queda na nossa produção e algum grau de claudicação, por conta do quê? Dessas lesões aqui, ó, que a laminite subclínica está causando no nosso paciente. Aguda, vamos partir para aguda primeiro. Dor intensa, o nosso grau de claudicação vai sair de um grau leve para um grau moderado a severo. O que a gente vai identificar lá? Pulso digital, calor. Lembra, gente? Casco é para ter a temperatura amena. Se tiver quente, opa, tem alguma coisa errada. O pulso não é palpável. Se tiver um pulso forte palpável, eu tenho uma inflamação aguda no casco, tem alguma coisa acontecendo. E no nosso teste da pinça, o que o animal vai sentir? Dor na hora do pinçamento da região da muralha com a região da pinça da sola. E isso, da sensibilidade do pinçamento, a gente pode ver aqui também, ó, na nossa laminite subclínica. É aí que vai ajudar a gente a fechar o nosso diagnóstico durante o pinçamento de casco, tá?
Ô, Amanda, Oi? eu não sei se é um exame caro para ser realizado em bovino, mas para ver a rotação de falange é só no raio-x. E os Isso. proprietários costumam fazer? Depende né? Depende do custo do animal. Mas, por exemplo, se eu quero fazer um exame radiográfico, eu quero duas projeções da região da terceira falange. Isso a gente faz principalmente quando eu estou acompanhando esse animal, quero fazer uma avaliação da laminite aguda, porque subsequentemente, quando esse caso evoluir para pior ou para melhor, eu quero fazer outro raio-x para ver se teve uma rotação ou não. Geralmente, se o animal tiver um valor zootécnico agregado, o raio-x até que os proprietários aceitam. Não é um exame muito caro, não, tá? Em média, aí uma projeção radiográfica custa em média R$80. Então, isso eles fazem sim. Agora, vai dos veterinários de bovinos pedirem exames radiográficos, né? Aí, geralmente, isso já fica um pouco mais selecionado para os animais mais caros, né? Eu, particularmente, peço sem problema nenhum. Tá? Se o proprietário aceitar, ótimo. Se ele não aceitar, a gente vai tratando clinicamente com os achados que a gente tem, certo? E aí, agora a nossa amiga já deu um dos nossos exames que auxiliam no diagnóstico. Quem é ele? O raio-X. Importantíssimo em quem? Para avaliar a evolução de um quadro agudo e os nossos quadros crônicos, em que eu já tive rotação da terceira falange, tá? Como que a gente vê a laminite crônica, geralmente em bovino? O casco começa a ficar deformado, começa a ficar achinelado, tá? Posso acompanhar laminites, vários episódios de laminites subclínicas, e depois, se esse animal continua claudicando e eu vejo que o casco já está começando a ficar achinelado ou com alguma outra deformidade, isso com certeza já vai me dizer que ele tem uma laminite crônica. E a rotação da terceira falange, quem que a gente vê? Através do raio-x. Lembra que o pinçamento de casco vale para o primeiro, para o segundo e para o terceiro. Se ele tem sensibilidade, se ele tem uma laminite, ele vai ter sensibilidade no pinçamento de casco. Não esqueçam disso. É um exame simples que você só precisa ter uma pinça de casco e a cabeça pensante. Amanda, rapidinho. O casco achinelado, ele é mais para frente, né? Isso, é aquele casco assim, ó, de Aladim. O talão vai lá embaixo e a ponta começa, a região da pinça começa a crescer. Conseguiu entender? Ah, tá bom. Você entendeu? Obrigada. Amanda, Oi? sobre a patologia anterior lá. Consegui. Aham. Depois que faz a cirurgia, volta a inflamar de novo? Porque a causa é ter pouco espaço interdigital? Não, nem sempre, né? Isso, se a conformação interdigital for ruim, pode acontecer o quê? Muito acúmulo de sujeira ali, e isso gerar uma reação inflamatória. Se o meu manejo de ambiente for ruim, né? Os animais vivem em ambientes, né, com excesso de sujidade, excesso de matéria orgânica, isso pode voltar sim, sem sombra de dúvidas. Ah, tá. Então não é frequente, não. Se o manejo for bom, não vai voltar. Não, se o manejo for bom, não é para ter recidiva, tá? Aí a gente tem que atuar lá no nosso problema maior, que é o manejo. Tá, joia. Obrigada. Certo? Aí, ó, o nosso casco achinelado aqui, que eu falei que eu tentei explicar, o nosso casco de Aladim. E aqui, galera, ó, esses daqui são quem? Os paradígitos, né? Olha sinais de inflamação aqui, ó. Rubor. Rubor não é um dos sinais inflamatórios. Com certeza esse casco está quente. Com certeza esse casco tem aumento de pulso e temperatura, tá? Sem sombra de dúvidas. Laminite crônica,
laminite aguda, certo? Só para tentar desenhar para vocês, né? Lógico que eu tenho que examinar o meu paciente para ter certeza se isso é uma laminite crônica ou se isso é um erro de casqueamento que foi progredindo, certo? O nosso diagnóstico é através do exame físico, palpação do membro, pinçamento, mas temos outros exames complementares. Raio-X, extremamente importante. O que eu avalio? Paralelismo da muralha, né, da nossa parede, e quem? Da nossa terceira falange. E avalio a angulação. Qual que é esse ângulo? Tem rotação ou não tenho? Avalie também a angulação aqui da região do processo extensor, tá? Então, o raio-x é importante. Aqui, a nível de conhecimento para vocês, quem tem termógrafo pode avaliar um bovino sem problema nenhum. Isso aqui é um cavalo, tá? Que é muito mais comum da gente usar o termógrafo. O que o termógrafo nos dá? Ele nos dá regiões mais quentes e regiões mais frias. Então, inicia um processo infeccioso. Como é que o casco vai estar? Mais quente. Posteriormente, como é que ele vai estar? Mais frio. Quando eu tenho toda a região acometida, tá? Toda a circulação acometida. Então, as cores mais quentes nos falam que eu tenho uma inflamação aguda dessa região, né? E as cores mais frias significa que a circulação está comprometida. Outro teste que eu posso fazer, teste não, exame, desculpa, associado ao raio-x, além de avaliar o grau de rotação, o paralelismo da terceira falange com a parede do casco, é um exame chamado de venografia. Lembrem que aqui a gente tem a região da coroa, certo? Que eu tenho o plexo, né? Vascular, aqui descem os nossos vasos, né? Vem aqui pela frente, dá uma volta e sobe. Gente, a anatomia não é assim do jeito que eu tô falando, desenhando, tá? É só uma demonstração para vocês. O que é a venografia? Aqui tem a veia digital, certo? Pode ser uma venografia ou uma arteriografia. Venografia é muito mais fácil de ser feita e muito mais comum. Eu vou pegar um scalp, daqueles que vocês viram lá na foto da anestesia de Beer. Vou canular essa veia, então, veia de venografia. E vou injetar o que nesta veia? Uma quantidade pequena de contraste. O que esse contraste vai fazer? Vai percorrer toda a região venosa, toda a circulação, né? E vai passar por todos os vasos, inclusive os capilares. E aí, o que é a venografia, gente? Eu coloco esse contraste aqui na veia, aqui em cima tem um garrote, tá? Só para lembrar vocês. Por quê? Eu não quero que esse contraste suba, eu quero que esse contraste desça. Então, vamos voltar lá ao raciocínio. Fiz um garrote, acessei a veia digital, coloquei um volume pequeno de contraste, né? E depois que eu fiz esse contraste, rapidamente eu fui lá e fiz uma radiografia. O que eu fiz? Uma radiografia contrastada. Para quê? Para avaliar a circulação, pessoal, tá? Porque às vezes o meu contraste, ele chegou até aqui, ó, até essa região. O que significa? Que todo esse resto aqui, ó, da circulação está cometida. Qual que é o prognóstico disso? Extremamente reservado, tá? Qual o prognóstico da minha laminite? Reservado. Agora, se eu tenho um contraste que circula por toda aqui a região, né, do plexo circulatório, beleza, prognóstico é bom, vamos tratar esse animal. Prognóstico reservado, vamos tratar. E eu posso fazer várias radiografias, né, venografias também, para avaliar durante o meu tratamento, está melhorando ou não está melhorando?
Isso é muito comum a gente avaliar em cavalos. Tem casos de laminite tão severos, gente, que quando injeta o contraste, ele para aqui na banda coronária. O que significa isso? Que toda a região para baixo tem isquemia, tá? Então, basicamente, esses são os exames complementares. Como é que eu trato a laminite? Posso usar fluidoterapia? Posso, principalmente quando origem sistêmica. Se eu estou num quadro de acidose, vamos lá para fluido, tenta liberar essas toxinas, tenta liberar toda a causa da laminite, tá? Posso associar quem à fluidoterapia, mesmo que ela não seja de origem sistêmica. Por exemplo, se eu tenho uma laminite de origem traumática, se for sistêmica, o meu volume de fluido vai ser grande, certo? Porque eu estou tentando eliminar o causador. Se não for sistêmica, por exemplo, uma causa traumática, eu vou fazer uma fluidoterapia, por exemplo, com baixo volume, só que com um medicamento diluído no soro, chamado DMSO, dimetilsulfóxido, muito comum em equinos. É um anti-inflamatório, viu? Não esteroidal. Muito bom como antiedematoso, vai ajudar a melhorar a circulação do casco, certo? Não é muito utilizado em bovinos, mas para vocês se acostumarem já com isso. Anti-inflamatório, com certeza, eu não tenho uma inflamação no casco, anti-inflamatório não esteroidal, beleza? Anotem aí, não esteroidal. Esses anti-inflamatórios também servem como analgésicos, tá? Um bom anti-inflamatório para o sistema músculo-esquelético é a fenilbutazona. Flunixin meglumine também age bem, mas o principal é a fenilbutazona. Vai ajudar na inflamação e na dor. Antibiótico sistêmico, só se a causa for de origem, toxêmica, Se for uma retenção de placenta, uma acidose metabólica, aí sim eu uso antibiótico. Caso contrário, não. Casqueamento, lógico que o casqueamento é importante, principalmente quando eu quero colocar um taco. O taquinho, vou mostrar a imagem para vocês. Se eu tenho laminite em um membro só, eu coloco o taco para deixar o membro acometido elevado, tá? E o casqueamento nos casos crônicos, extremamente importante para a gente tentar reposicionar a terceira falange, Tentar dar a angulação correta para ela e tentar aliviar quem, galera? O tendão flexor digital profundo, que está inserido lá na terceira falange. E ele puxa a terceira falange ajudando na rotação, certo? Antisepsia e curativo local, se eu tiver o quê? Úlcera de sola associada. Às vezes a rotação, o grau de rotação já é grande, eu posso ter úlcera de sola associada ou não à rotação. E o nosso taquinho aqui, que eu já falei para vocês, certo? Posso aplicar vasodilatadores, como pentoxifilina, isoxisuprime, como a gente usa em equinos? Pode, com certeza, só que o pessoal de bovinos não costuma fazer isso. Mas pode sim, com certeza. Só que quanto mais a gente gasta, mais oneroso fica para o proprietário. E animais de produção, isso é sempre balanceado, certo? Mas o que vocês puderem dar de melhor para os seus animais, para os seus pacientes, façam isso. E aí, essa é a ideia do taco, pessoal. Se esse é o membro acometido, o que vai acontecer se eu colocar um taco no membro contralateral? Esse aqui vai ficar em contato com o solo? Esse aqui, Não. O que eu faço? Libero o peso dele, deixo esse membro livre, tá? Deixo esse membro relaxado, deixo a circulação voltar, sem pressão de sola, Sem dor. O animal melhora muito no score de claudicação e nas condições gerais. Lembrando que esses animais precisam ficar de repouso, nos casos de laminite, principalmente, certo? Separado dos outros animais, por conta aí da competição de coxo, por conta da movimentação do paciente. Quanto mais próximo do coxo e do lugar de ordenha ou de manejo, melhor. Certo, galera? Alguém tem alguma dúvida sobre alguma das alterações que a gente falou aqui por enquanto?
Querem que eu volte em algum slide, em alguma afecção? Amanda, Oi? eu queria saber se tem como reverter os shunts. Se tem Como como, que tem. Quando a gente entra com esse tratamento aqui, ó, principalmente se o shunt for aberto por toxinas, a gente entrou aqui, ó, com fluidoterapia, anti-inflamatórios, vasodilatação, principalmente se eu usar agentes vasodilatadores, o Acepran é um deles, tá? A cepromazina, e é barato. No caso dos cavalos, a gente usa bastante gelo para diminuir o metabolismo do casco. Eu consigo reverter o shunt sim, tá? É só a gente pensar em atuar no que causou o shunt e atuar na circulação do casco, tá? Tá Conseguiu bom. entender? Consegui. Conseguiu? Tá bom. Obrigada. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida ou a gente pode ir para a atividade? Atividade. Atividade? Então vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida durante a atividade, podem falar comigo que não tem problema nenhum.